tô aqui com o doutor Eduardo Leite, porque falando em informação, ele sempre tem, né, pra trazer pra gente. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Tudo jóia? Tudo bem. Antes de mais nada, eu quero saber se você gostou do jogo ontem. A verdade ou mentira, você quer o Porque é verdade sempre, né? Começando pela abertura, eu achei que a nossa abertura foi melhor do que a abertura da Copa do Mundo, viu? Aqui no programa, né? Lógico, a nossa abertura. Eu vou falar, se eu fosse o Filipão, escalaria os 3 meninos aqui para ficar no lugar do Neymar, né? Porque ia junto com o Oscar, porque eu acho que foi o melhor jogador, foi o Oscar. Gente, o que foi aquela abertura, né? Vamos falar da abertura de mais nada. Que pobreza, né? Ah, olha, claro que tem gente que está em casa agora assistindo e fala, eu não concordo, eu gostei e tudo mais. Enfim, opinião, né? Cada um dá a sua e tudo mais. Mas que a gente tinha capacidade de fazer coisa muito melhor, né? Muito melhor, muito melhor. Mas infelizmente é o que tinha, né? Para ontem, né? Com belga e tudo, né? Fazer o quê? Mas eu gostei, assim, do jogo. Eu acho que foi uma boa... Apesar que o Brasil jogou com 13 jogadores e não com 11, né? Porque, obviamente, os 3 árbitros ajudaram bastante o Brasil ontem, né? O japonês era brasileiro. Completamente, né? Ele vai ganhar o passaporte brasileiro, você cidadania, quer saber? Cidadania, já ganhou. Mas eu achei, assim, o jogo muito fraco. Eu acho que com esse jogo o Brasil, obviamente, não vai chegar em lugar nenhum, né? Mas aquele tal negócio, né? Ou seja, é o começo. Vamos esperar que todos eles melhorem. Acho que tem que sair desse salto alto, né? Eu acho que é muita responsabilidade pro Neymar, sobretudo. Eu acho que esse menino não é tudo isso. O Oscar, por exemplo, eu achei que jogou infinitamente melhor. Talvez é um candidato para ser o melhor jogador da Copa. Mas como eu não entendo de futebol, estou aqui falando, palpitando aqui, mas... Vamos deixar para o Celso Cardoso, daqui a pouco ele faz uma análise mais detalhada do jogo. Ele que é o especialista. A gente vai falar do que aconteceu nos bastidores agora, né? Eu sou especialista em manifestações, entendeu? A gente virou especialista em manifestações aqui, porque só o que acontece ultimamente, né? Fala sério. Ontem tiveram algumas manifestações aqui em São Paulo e outras espalhadas pelo Brasil também, só que eu confesso que perto do que eu imaginei que pudesse acontecer no dia da abertura da Copa do Mundo, foi bem tranquilo até, foi bem light, a gente pode dizer assim, né, doutor Eduardo? Eu acho que, assim, a Polícia Militar já estava preparada, ou seja, qualquer sintoma, qualquer manifestação, imediatamente eles já estavam ali para poder debelar aquela manifestação. A PM ontem, ela trabalhou de forma pontual, ou seja, as manifestações se concentraram na Zona Leste, que já era esperado, próximo ao Itaquerão. Nós tivemos algumas manifestações, algumas tentativas de bloqueio da Radial Leste no Tatuapé, na estação Tatuapé, tanto tiveram que fechar a estação por algum tempo. Mas foi infinitamente menor do que nós esperávamos, né? Eu achei que São Paulo, a Paulista ia ser tomada, mas não, eu acho que a Copa acabou contagiando as pessoas. Eu andei muito na Paulista ontem e a Paulista estava tomada por torcedores, né? Por brasileiros que estavam, obviamente, querendo assistir o jogo, que esqueceram tudo festa, isso. Né? Acho que as pessoas se cansaram já dessa história, né, doutor Eduardo? Acho que a gente quer relaxar um pouco agora, eu acho que a gente merece, inclusive. Posso falar a verdade? Eu acho que o brasileiro está certo nesse momento. Eu acho que não adianta agora você querer levantar uma bandeira, né? Agora não é o momento. Agora não dá. Não, agora não é o momento. Agora é o Depois momento a gente vê como é que vai ficar, né? A torcer. gente volta a brigar pelo que é direito, pelo que é justo, mas nesse momento é torcer pelo Brasil. Depois que passar a Copa do Mundo, já que o Brasil está sediando, depois que passar a Copa do Mundo, nós vamos ver, vamos cair na realidade. Ou seja, nós vamos ver que todos os nossos problemas de novo, aquela coisa toda. Mas, de qualquer forma, nós tivemos alguns pontos bastante, por muito pouco tempo, tumultuado. Nós tivemos alguns jornalistas estrangeiros que foram atingidos, né, por bombas e que foram jogadas para poder fazer a dispersão daqueles manifestantes. Dentro da Estação Carrão foi um dos momentos críticos ali, né, onde teve uma série de manifestações um pouco mais violentas, né, ali dentro, inclusive a reação da polícia ali dentro. Porque a polícia estava preparada já, porque na verdade o que eles fizeram é o seguinte, foi um cordão de isolamento em torno do Itaquerão, ou seja, a 10 quilômetros, ninguém conseguia, tanto é que fecharam algumas ruas, enfim. Então fizeram um bloqueio, fizeram uma blindagem em volta do Itaquerão, para não chegar, para não acontecer o que aconteceu ano passado na Copa das Confederações, que os manifestantes chegaram muito próximo, né, aos estádios, sobretudo. Agora, ontem foi aqui em São Paulo. São Paulo sempre esteve muito mais
bem preparado para o enfrentamento das manifestações, porque a PM, ela é mais truculenta, né? A PM de São Paulo, ela é mais truculenta, ela sempre foi mais truculenta. Agora, tem que verificar as manifestações que podem acontecer em outros estados, né? Em outras cidades. Então, pode ocorrer algo um pouco mais sério e tal. Mas em outros jogos, né? Mesmo porque ontem era o foco todo para a abertura, era o único jogo acontecendo naquele momento. Hoje, por exemplo, tem 3 jogos ao longo do dia. Pode ser que outras manifestações estejam sendo articuladas em outros momentos da Copa, que não vão estar com o foco totalmente voltado para aquele momento, né? Eu acredito que não. Eu acredito que o brasileiro hoje ele está mais voltado para a Copa mesmo, esqueceu um pouquinho, né? Ou seja, você vê que as manifestações foram com poucos manifestantes, 50 ali, não passou de 200 manifestantes. Tentaram se juntar com o pessoal do sindicato dos metroviários, mas não tiveram muita adesão também. Eu acho que alguns abandonaram, tentaram, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós tivemos Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro, Belo Horizonte nós tivemos uma coisa um pouco mais acentuada, mas no Rio de Janeiro, por exemplo, que foi uma manifestação um pouco no centro da cidade e tinha também desencadeado a greve do pessoal que trabalha em aeroportos, aeroviários, acabou sendo debelada por conta de uma decisão do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional do Trabalho, né, que aplicou uma multa de R$500 hora de ocupação, e os sindicatos, obviamente, acabou desistindo de fazer a manifestação, se recolheu. E por conta, então, dessa questão da multa, eu acho que isso acabou surtindo efeito, né? Nós temos o sindicato dos metroviários com as contas bloqueadas, né? Ou seja, estão sem dinheiro, não tem dinheiro para poder fazer a articulação. Então, eu acho que se encontrou um mecanismo, né, para poder sufocar as manifestações e as greves. Tanto é verdade que ontem, quando teve alguma confusão ali na região do Tatuapé, os manifestantes foram para o sindicato dos metroviários, e ali, em função até de um confronto rápido, os próprios metroviários saíram já acordado com a PM, dizendo que não fazia parte daquela depredação, aquela coisa toda, porque eles perceberam realmente que para não perder o controle daquela situação. Então, eu acho que, estrategicamente, a Justiça colaborou muito para inibir as manifestações através das multas milionárias, né? Porque são multas altas. Aqui em São Paulo se aplicou aquela multa de 100 mil, depois 500 mil por dia. Eram 600 mil reais, porque era 100 cumulativa com 500 no TRT. No Rio de Janeiro também aplicou uma multa alta. Em alguma região do Nordeste também se aplicou, uma juíza aplicou 50 mil de multa em relação a um determinado sindicato. O que nós tivemos em Fortaleza, uma manifestação dos funcionários de construtoras, né, da construção civil, que também foram para próximo do estádio e fizeram lá uma manifestação, de uma concentração, e fizeram uma manifestação. Então, nós tivemos alguns pontos, né, no Brasil inteiro, mas bastante controlados, sem maiores alardes. Maiores consequências. Então, agora, falando sobre esse controle, o que você acha da atuação da Polícia Militar no caso de ontem? Você faz coro com a imprensa internacional, que está dizendo que houve uma truculência desmedida, que foi, a Anistia Internacional, inclusive, disse que a força foi desproporcional. Você acredita que realmente a Polícia Militar agiu de modo muito mais agressivo do que precisava? Olha, debelar qualquer manifestação sempre acaba gerando violência, né? Eu acho que a PM de São Paulo, sobretudo, ela é muito mais truculenta do que qualquer outra PM. É a impressão que eu tenho. São Paulo e Rio de Janeiro, né? Eu acho que Rio de Janeiro também. Mas Rio de Janeiro ainda, parece que os manifestantes, eles tomam conta mesmo, porque eles são mais violentos. Se você for pensar, os manifestantes do Rio de Janeiro, porque envolve ali o crime organizado, as pessoas acabam se infiltrando. Diferentemente de São Paulo. São Paulo, esses black blocs que vão para a rua, geralmente são estudantes, né? Ou seja, por quê? Porque na verdade você não tem os bandidos mesmo, os marginais infiltrados, com raríssimas exceções. Mas eu acho que a polícia de São Paulo, ela é sempre mais preparada para esse enfrentamento.
né? Ou seja, o arsenal utilizado, né? As bombas, né? As balas de borracha. Mas tem algumas situações desnecessárias. É que eu acho que ele, no calor, né, do momento, eu acho que a polícia realmente acaba fazendo algumas coisas ali que de fato não precisava. Algumas imagens falam por si só, né? Como a imagem daquele manifestante que ficou parado, sem camisa, tomando bala de borracha direto no peito, tentando enfrentar a tropa de choque, mas pacificamente, ele não estava fazendo absolutamente nada, com as mãos para trás, até que a tropa de choque chega até ele, imobiliza, né, aquele cara, e com ele já no chão, já imobilizado, chega o spray de pimenta e dá no olho dele. Quer dizer, uma coisa completamente fora de propósito, né, doutor Eduardo? Acho que nesse caso, essa imagem fala por si só, né? Não, eu acho, que eu falo, eu acho a PM extremamente truculenta, acho que algumas ações são desnecessárias, né? Essa, por exemplo, que você acabou de narrar, é realmente desnecessária. Ou seja, o manifestante que está lá esperando, sem fazer nenhum tipo de depredação, sem absolutamente nada, simplesmente se colocando ali na frente, o problema é que a PM estava instruída de não deixar ocorrer um bloqueio na Radial Leste. É que essas imagens acabam correndo o mundo, né? E aí vai muito contra toda a estratégia que a PM acabou tentando colocar nas ruas, né? Em termos de apoio da Anistia Internacional. Mas a PM tem essa instrução, tem essa orientação, eles vão ser truculentos até o final, não vão deixar os manifestantes tomarem, para sufocar os manifestantes. O que vai acontecer? Eu acho que essas manifestações, elas só vão tomar corpo novamente quando se iniciar as eleições. Eu acho que antes disso, acho que agora na Copa naturalmente já houve um recuo natural, né? Vão fazer as manifestações dentro de campo como fizeram com a presidente Dilma. Falando em manifestação, essa é uma que a gente precisa comentar também, né? Como é que você avalia essa questão? Realmente as pessoas, já que estão querendo participar da festa, como a gente acabou de falar, né? Chega por um momento, vamos espairecer, vamos curtir esse momento que o Brasil está vivendo, depois a gente pensa como é que a coisa vai funcionar. Você acha realmente que as pessoas, mesmo assim, mesmo com essa mentalidade, vamos curtir a festa, precisavam mostrar a sua insatisfação com relação à política naquele momento? Olha, eu acho que as pessoas têm que se manifestar a insatisfação de qualquer político que efetivamente não corresponda à altura, ou seja, que não responda os anseios, às necessidades de uma sociedade. A Dilma, ela veio em São Paulo e ela sabe que em São Paulo ela está enfraquecida. São Paulo, na verdade, ela perde, inclusive. No próprio Ibope, nas pesquisas ela perde, no sul-sudeste ela perde. Então o que acontece? Já era esperado, tanto é verdade que ela, obviamente, não falou absolutamente nada, não discursou, né? E por conta dessa, mesmo não discursando, obviamente, ela foi hostilizada, né? Ela foi agredida, né? Ou seja, agredida porque acabaram utilizando um bordão que a gente não precisa aqui repetir. Então, o horário também não permite. Não, o horário não permite. Ela merece até. Eu acho que eu concordo com você. Eu acho que ainda bem que, na verdade, não estava cheia, né? Porque o estádio, na verdade, ele começou a lotar depois, quando chegou próximo ao jogo, porque Mas foram vários momentos, né? Na abertura não tinha, acho que tinha 30 e poucas mil, 40 mil pessoas, né? Depois que chegaram mais 20 mil pessoas, aí sim. Mas ela, por duas oportunidades, obviamente, ela foi lembrada, né? Com todo carinho que toda a sociedade sempre lembra a nossa presidente Dilma. Realmente não foi uma vez só, né? Depois na volta, né, do mas intervalo. Regiane, foi com carinho. Foi, né? Lógico, aquela manifestação foi com carinho, com todo o carinho que o brasileiro sabe, né? Sabe agir, né? Sabe demonstrar, né? Bom, enfim, daqui a pouco a gente continua o nosso papo, tá bom, doutor Eduardo? Vamos voltar a continuar a falar aí das manifestações. Das manifestações a gente já estava falando, inclusive da manifestação contra a presidente dentro do estádio. Ela nem se atreveu, né, doutor Eduardo, a discursar na abertura da Copa do Mundo, nem ela, nem o Blatter, né? Porque imagino que eles sabiam que esse tipo de coisa podia acontecer, como aconteceu, né? E se ela tentasse falar, imagino eu que a torcida, o público não ia nem deixar, né? Ela começar o discurso. O Blatter também foi hostilizado, né? O presidente da FIFA também foi hostilizado. Agora, é óbvio que
aquela situação já era esperada, ou seja, já estava no script do Planalto, né? Que, tanto é verdade que ela... primeiro que ali não era momento dela discursar absolutamente nada. Ela falar o quê para uma sociedade? Por isso até que ela entrou em rede nacional 2 dias antes, para tentar acalmar os ânimos um pouco. Não tem o que falar. Na verdade, tem que torcer. Aliás, ela, no gol do Brasil, ela apareceu lá, uma tomada que fizeram, ela torcendo para valer, né? Ou seja, então a torcida dela acabou valendo. Agora, é óbvio que ali não é um momento político, né? Apesar das pessoas transformarem a Copa do Mundo num momento político, não é um momento político. Mesmo porque as pessoas estão em euforia, as pessoas, na verdade, querem festa, as pessoas querem se divertir, querem extravasar, querem colocar para fora toda a sua ira, toda a sua raiva, né? Então, obviamente, o brasileiro é assim, o brasileiro, em determinados momentos, ele acaba lembrando de que tem uma autoridade e acabaram, e por 2 oportunidades, fizeram isso, junto com o Blatt, porque o Blatt também não passou batido, não. Né? Tivemos o Ban Ki-moon, que é o secretário-geral das Nações Unidas, também esteve aqui presente, né? E, enfim, então eu acho que era um processo natural essa manifestação do público, né? E a manifestação só aconteceu a partir próximo, as pessoas que estavam próximas à área VIP, né? Porque aí visualizaram a presidente, porque até então ela entrou quietinha, visualizaram a presidente Dilma e imediatamente já começaram, e isso acabou contagiando todo o estádio, né? E todos acabaram aí lembrando a presidente Dilma de uma forma bastante efusiva, né? De uma forma bastante não muito delicada, né? Ou seja, de uma forma bastante agressiva, mas era uma manifestação naquele momento, né? Foi pacífica, pelo menos. Eu diria que era o gol da sociedade, né? Eu acho que esse foi o gol da sociedade, né? E eu acho que está todo mundo no direito de se manifestar, claro. Se manifestar da forma que quiser. É óbvio, com respeito, né? Agora, não dá para você esperar tanto respeito assim. Que o povo esteja tão satisfeito, né? Não, as pessoas estão insatisfeitas. Agora, o que vai acontecer, o que eu digo, as manifestações se enfraqueceram durante nesse último mês, sobretudo, né? Vai se enfraquecer um pouco mais porque isso é contagiante, né? Até eu que não acompanho futebol acabo também sendo contagiado, e olha que eu sempre sou uma pessoa bastante gelada com isso, eu sempre faço uma análise bastante crítica e não me deixo levar. Mas num momento desse, você acaba, obviamente, sendo contaminado por esse clamor, né? Essa necessidade que o brasileiro tem de extravasar, né? E eu percebi isso também no momento da execução do hino nacional, né? Já virou moda a gente continuar a cantar o hino depois que o tempo oficial, né? Que o tempo padrão é transcorrido ali, a gente continua ali cantando o hino efusivamente, o que é muito bonito de ver, todo mundo unido, né? Cantando esse hino, o nosso hino que é maravilhoso. Mas eu senti, na verdade o que eu senti, eu imagino que muitas pessoas ali estavam sentindo a mesma coisa. Eu me emocionei, chorei no final do hino, não imaginei que isso fosse acontecer, mas eu chorei sim. Eu achei que foi muito bonito ver todas as pessoas unidas em prol de uma coisa muito significativa naquele momento. Eu imagino que as pessoas não estavam ali chorando, não sei que análise que você faz desse momento, mas a análise que eu fiz é a seguinte: as pessoas não estavam chorando porque, nossa, que legal, uma Copa no Brasil, que orgulho, tô emocionada por conta disso, olha, o Itaquerão tá pronto, olha quanto estádio bonito que a gente conseguiu fazer. Mas eu imagino que as pessoas estavam ali orgulhosas de serem brasileiras e, ao mesmo tempo, querendo dias melhores e tristes, por outro lado, porque, assim, a gente tem tanta coisa bacana, a gente podia usufruir desse país, a gente podia ser melhor, estar melhor, se não fosse uma classe política tão corrupta. Eu imagino que esse choro que as pessoas colocaram para fora no momento ali da execução do hino nacional teve também um quê de lamentação nesse sentido. O que você acha, doutor Eduardo? Eu acho assim que o brasileiro, ele demonstra o seu patriotismo de forma esporádica, não é uma coisa diferente dos americanos, que é uma coisa constante, diária, né? Eu acho que é um momento, ele é tomado pela emoção, que é algo que só o brasileiro sabe como colocar isso para fora, né? Então eu acho que o brasileiro, ele demonstra nesses momentos, nesses poucos momentos que ele tem,
né, nessas poucas oportunidades que ele tem, a emoção, o patriotismo dele, né? Eu acho que a leitura que eu faço é exatamente essa. Mas o brasileiro já tem um ditado muito antigo, ou seja, o brasileiro tem realmente memória curta. Então ele faz esse momento e logo em seguida ele esquece. Né? Eu estou passando a navalha na carne, né? Eu estou fazendo uma constatação que é o que ocorre. Ou seja, se o brasileiro fosse mais constante nas suas emoções, talvez o país não estivesse aonde está. Né? Então eu acho que, tanto é verdade que essa emoção ela acaba extravasando e chegando no noticiário internacional, que é justamente o que o noticiário internacional manifestou. Né? Não teve ninguém criticando pela simplicidade da abertura, por exemplo, que foi muito simples, né? Mas mesmo assim não teve ninguém que chegou lá e simplesmente esculachou o país. Né? É óbvio que não. Nós temos aqui... Vamos falar um pouquinho dos destaques internacionais. Então, tem aqui na Inglaterra, o Daily Mail, Brasil dá as boas-vindas aos espectadores da Copa do Mundo 2014 e conta com a apresentação de Jennifer Lopez e o Pitbull na cerimônia da abertura da Arena de São Paulo. Eu não gostei muito desse Pitbull, não. Entendeu? Eu achei que o Rick Martin sempre faz uma abertura muito mais emocionante. Muito mais calorosa. Muito mais calorosa. Mas aí, por questões de contrato, obviamente, não pôde fazer a apresentação desse ano. O AS Espanha, uma cerimônia clandestina que durou só 25 minutos. Esse clandestina foi, na verdade... O que ele quis dizer com clandestina? Eu acho que foi essa coisa tão simples, né? Algo tão... marginalizado, não era o destaque do dia. Não, na verdade, as pessoas não prestaram atenção no que estava acontecendo, né? Eu acho que é isso que eles quiseram dizer, né? Ou seja, tinham lá 600 bailarinos e ninguém prestou atenção nos 600 bailarinos. Eles não apareceram, né? Imagina assim, a gente assistindo de casa, a gente tinha uma dimensão que a câmera estava ali do lado, né? Agora, quem estava em casa, você consegue imaginar, quem estava, na verdade, no estádio, distante, vendo aquela coisa pequena acontecendo ali, com certeza, realmente, devia ter conversa paralela acontecendo em todos os cantos. Pareceu um pouco aquela inspiração do Malévola, naquele filme de conto de fadas que está hoje. Mais ou menos isso. Aquelas árvores andando, aquela coisa esquisita. Não, é o Senhor dos Anéis, aquelas árvores. Total, gente. Achei aquilo muito esquisito. O que mais? O The Guardian, Inglaterra, a Copa do Mundo abre com música, paixão e Jennifer Lopez. Né? Olé, Argentina levantou a festa, né? A cerimônia não transmitida muita emoção, até que a brasileira Cláudia Leite entrou em cena. Então, na verdade, deram uma ressaltada dizendo que a Cláudia Leite fez a diferença na abertura da Copa. Então, eu acho que você vê que não teve nenhuma manifestação tão favorável, né? Ácida, né? Nem tão ácida, nem tão boa. Tirando aí a questão dos espanhóis, que sempre faz dar aquelas cutucadas, né? Então é isso que nós temos. Agora vamos esperar o próximo jogo, né? Hoje tem mais 3 jogos. Hoje tem um super clássico internacional, né? Quem que Espanha e Holanda, não é? Espanha e Holanda. Que hora que é? Assim, 4 da tarde. E Portugal, né? Portugal, não sei. Daqui a pouquinho o Celcinho traz pra gente. Todo mundo, domingo a Alemanha já está me falando aqui. Então nós vamos ver o Cristiano Ronaldo, né? Aquele é craque, eu gosto dele. Não, e ele está causando aqui no Brasil já, todo mundo gritando ali na hora do treino. Doutor Eduardo, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, viu? A gente vai voltar a falar com toda certeza, não só sobre manifestações que vão acontecendo aí ao longo do Mundial, mas também, enfim, sobre outros assuntos de importância para o nosso país. Contato com o doutor Eduardo no Facebook 500 Melhores Júris, facebook.com/500 Melhores Júris. Obrigada. Ótimo final de semana pra você. Ótimo final de semana. Eu ia falar boa semana, mas hoje é sexta-feira. Tá com uma cara de segunda. Sexta-feira 13. Pois é. Ontem foi dia dos namorados. Oi, minha mãe fez aniversário ontem. Um beijo pra Dona Odete. Muito bom. Sexta 13 maravilhosa pra todos, né, doutor Eduardo? Bom fim de semana. Tá, pra você também.